Boa noite, a paz do Senhor sobre a sua vida. Que bom ter você aqui. É um prazer poder compartilhar essa leitura com você. Esta é a primeira live do nosso ano de 2026. E eu gostaria de agradecer a você de estar compartilhando essa leitura comigo, porque é um prazer para mim poder compartilhar a palavra do Senhor e tantas leituras que a gente pode fazer a respeito dela. Então, se você aceitou esse convite, é porque você quer conhecer mais o Senhor, assim como eu. Todos os dias estamos caminhando, conhecendo mais o Senhor. Então, nesta noite, nós vamos caminhar um pouco mais em conhecimento do nosso Deus, tá bem? E eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com vocês um pouco do que foi aprendido nesse iniciozinho do livro que a gente leu. Nós lemos aqui as palavras dos editores, nós lemos o prefácio do livro e nós lemos também a introdução dele, certo? Então, toda essa parte foi narrada para vocês ali no podcast, né? Quem não teve acesso ainda, pode entrar lá no Spotify e procurar por leitura compartilhada, que você vai encontrar o áudio do livro. E nessa noite eu vou explanar um pouquinho para você sobre o que eu aprendi com esse início desse livro, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, a gente vai ler a Bíblia, então se você tiver com a sua Bíblia aí perto, você pode pegá-la para poder acompanhar, tá certo? E a gente vai ler uma parte do livro que não foi narrada ali, tá bom? Eu vou ler para vocês sobre o autor do livro. É importante a gente entender por que esse livro foi escolhido, por que a gente escolheu um livro da autoria do Hudson Taylor, quem foi o Hudson Taylor, para a gente poder entender o que está por trás daquilo que foi escrito, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês o finalzinho do livro, quando ele tem uma palavra sobre o autor, tá bom? E ele diz assim: James Hudson Taylor nasceu em 1832, na Inglaterra. Filho de um sacerdote metodista, com 16 anos, creu em Cristo como seu Salvador, numa tarde em que estava sozinho em casa e entediado. A vida religiosa dos pais não o atraía, e ele desejava muito os prazeres do mundo. Passando os olhos pela biblioteca do pai, procurando algo com que se distrair, pegou um livro que falava sobre o Evangelho e começou a lê-lo. No mesmo instante, sua mãe, a mais de 100 quilômetros de distância, era conduzida por Deus para orar pela salvação do filho. Taylor orou, e a oração de sua mãe foi respondida. Ele se rendeu ao Senhor. Oração tornou-se posteriormente uma das mais preeminentes marcas de seu serviço e ministério. Desde então, sentiu-se chamado para pregar o Evangelho na China. Por isso, passou a preparar-se dormindo sobre uma esteira, abrindo mão de qualquer luxo, vivendo com o mínimo de alimento necessário e dependendo exclusivamente do Senhor para seu sustento. Assim, aos 19 anos, Taylor aprendeu que poderia confiar em Deus e obedecer-lhe em qualquer área de sua vida. Aprendeu que se pode levar a sério Deus e sua palavra. Após estudar medicina e teologia, foi para a China em 1854, como um missionário assalariado pela Sociedade para a Evangelização da China. Hudson permaneceu na China e, quando dormiu no Senhor, em 1905, antes que os comunistas tomassem o país que ele tanto amava, havia lá deixado 250 pontos missionários, com 849 missionários da Inglaterra, e 125 mil chineses cristãos dando testemunho do Evangelho. Sua vida é um dos mais
impressionantes registros da história do evangelismo e um dos maiores testemunhos da fidelidade do Senhor e a Ele. Então, minhas irmãs, este é o Hudson Taylor, o autor do livro que a gente está lendo. E você já deve ter percebido o porquê da escolha desse livro, né? Porque esse autor foi alguém que de fato amou o Senhor Jesus. Então, quando ele escreve com paixão, ele escreve com amor, ele escreve como alguém que de fato tem um relacionamento com Deus. Né? Isso é muito importante na escolha dos livros que a gente faz. Né? É importante quando a gente vai ler, principalmente um comentário bíblico, a gente lê de alguém que de fato vive aquilo que diz crer. Né? Então, a gente vê que o Taylor, ele não simplesmente falava, né, coisas bonitas, ele vivia de fato a fé dele. E ele foi um grande missionário na China. E o livro vai tratar disso, vai fazer essa pergunta pra gente logo no início, né? Se você percebeu, ele pergunta por que um missionário, né? Por que alguém que devia estar preocupado em evangelizar está escrevendo sobre um livro que é uma poesia, né? Um livro poético, como esse que a gente vê em Cântico dos Cânticos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui as partes que eu acredito que sejam as mais importantes desse início do livro, tá bom? Então, logo no início aqui, nas palavras dos editores, que as palavras dos editores aqui no livro, elas dão um exemplo daquilo que vai ser lido, né? Dão uma luz pra gente. E eles falam assim, que o livro de Cantares, né, o livro do Cântico dos Cânticos, por muito tempo foi um livro incompreendido, né, e um livro que foi por um tempo deixado de lado. Então, se você prestar atenção, você vai ver que você pode contar nos dedos as pregações que você ouviu nesse livro, né? Pode ter certeza que vai sobrar dedo na sua mão, porque você deve ter ouvido muito pouca pregação. Ou se você já ouviu uma pregação em cima desse livro da Bíblia, você deve ter escutado ela em algum retiro de casais ou alguma preparação para o casamento, né? Porque o livro de Cântico dos Cânticos, ele tem uma aplicação dupla, né? Ele tem a parte literal do livro, que de fato é o relacionamento de um homem e de uma mulher. E ele tem o cunho espiritual do livro que está por trás dessa narrativa, que é isso que o Taylor vai trazer para a gente. Ele vai trazer para a gente o que é que está por trás desse livro, quando Deus quis colocar ele aqui na Bíblia, né? Então, muitas pessoas se perguntam por que esse livro está na Bíblia. Isso já foi questionado diversas vezes por estudiosos, né? Por que esse livro está na Bíblia, se ele nem menciona o nome de Deus, não é mesmo? Mas a gente vai ver isso quando a gente olha para a própria Bíblia. Então, quando a gente faz a interpretação da Bíblia pela própria Bíblia, né, que ela se autoexplica, né, é uma das regras da hermenêutica, a gente vai entender o porquê que o livro de Cântico dos Cânticos foi colocado ali no Antigo Testamento. E aí eu quero começar vendo isso com você. O livro de Cântico dos Cânticos, ele tem uma relação direta com o texto de Efésios 5, né? A partir do versículo 22, e eu vou ler aqui para você, do 22 até o 32, tá certo? Ele diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então veja, a chave para esse texto aqui é como também Cristo faz com a igreja. Então o texto de Efésios 5 vai falando como é essa relação matrimonial, e ele sempre faz o paralelo com Cristo e a igreja. Então, a gente olha para o livro do Cântico dos Cânticos como uma relação matrimonial, e essa relação matrimonial nada mais é do que o espelho da nossa relação com Cristo. Então, é a relação de Cristo com a sua noiva. Então, a gente pode olhar para Salomão e a Sulamita como uma tipificação de Cristo e a igreja. Então, o livro do Hudson Taylor vai girar em torno disso. Vai girar em torno dessa bênção espiritual que é a união de Cristo e a sua noiva. É muito difícil para a gente, às vezes, entender isso, porque o texto, ele vai dar todo um romance ali entre um casal. E a gente tem muita dificuldade de associar a questão da sexualidade como uma coisa boa, como uma coisa criada por Deus, não é? A gente tem muita associação depois da queda com o pecado, né? Então a ideia da relação sexual traz uma ideia de impureza para a gente, mas isso é porque a nossa mente cauterizada pelo pecado faz isso com a gente. Então a gente precisa pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar com os olhos da fé e não com os olhos carnais. Então, na medida em que você estiver lendo o Cântico dos Cânticos, você vai precisar se colocar no lugar da Sulamita e olhar para o noivo como Cristo, como seu Salvador. Então, na medida em que ele elogia a sua noiva, ele está falando de você, né? E na medida em que ela anseia pelo seu noivo, somos nós ansiando pelo Senhor. E isso vai ser mais evidente a partir dos próximos capítulos, né, da leitura do livro, certo? Então, essa é a chave hermenêutica. Cristo é a chave hermenêutica para se entender o livro de Cântico dos Cânticos. Então, eu acredito que eu só escutei uma música ou duas no máximo que trazem esses textos de Cântico dos Cânticos. Então, a gente vê pouca pregação, a gente vê pouca música, a gente vê pouca produção em cima dele. Mas tem uma curiosidade histórica para vocês, né? Na época da Páscoa, né, no Antigo Testamento ali ainda, o povo judeu, eles costumavam ler esse livro. Então, veja como esse livro ele tinha uma importância para aquele povo. Porque naquela época não se via Cristo, mas se via o Senhor como o seu marido, que é isso que a Bíblia diz, né, no Antigo Testamento. O Senhor é o teu marido, né? Então era visto o Senhor como sendo esse marido.
né? E aquele que resgatou realmente o povo, né? Como um resgate que ele faz da Sulamita. Então, vamos lá. Aqui no livro eu destaquei, né, a questão que o Hudson Taylor faz sobre quando o iluminismo entra, né, na nossa sociedade, e ele faz essa ruptura entre a Idade Média ali, quando tudo era muito do coração, né, onde as coisas eram muito sentidas, e elas passam a ser mais racionais ali no iluminismo. Então, quando chega nessa parte do iluminismo, o livro é deixado de lado, porque ele parece não fazer sentido, né? Ele parece ser muito sentimental, vamos dizer assim, e tudo era muito racional. Só que os editores aqui, eles vão dizer, né, essa frase eu gosto, eles dizem assim, que Deus não precisa de acadêmicos, né? Deus precisa de homens que o amem. E foi por isso que os editores do livro escolheram ali o texto de Hudson Taylor para publicar esse livro, porque entenderam que ele é um homem que ama o Senhor. E a outra frase que eu destaco aqui para vocês é: os salvos em Jesus precisam reaprender a amá-lo, precisam reaprender a cantar, não apenas o que ele faz, mas principalmente o que ele é em si mesmo. Então, a gente precisa entender que a gente louva a Deus por quem ele é, e não só pelas coisas que ele faz. Porque se for pelas coisas que ele faz, a gente vai dar uma condicional. Então, eu vou louvar a Deus se ele me abençoar, e eu não vou louvar a Deus se ele não me abençoar, né? Desculpa, gente. Passando para o prefácio do livro, ele vai falar que o tema de Cântico dos Cânticos é exatamente a união pessoal dos crentes com Deus, aquilo que foi falado aqui, né, no início. E na introdução, eu separei algumas partes para vocês, né, que ele vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, né? Então, não é para desprezarmos o livro de Cântico dos Cânticos, porque toda a escritura, ela faz parte da palavra de Deus. E Cântico dos Cânticos sendo lido sem uma chave, né, sem a chave hermenêutica, que é Cristo, ele fica difícil de entender, né? O verbo encarnado é a verdadeira chave para a palavra escrita. Então ele vai dizendo aqui nesse pedaço, e fala que antes de Cristo, o povo de Deus entendia Cântico dos Cânticos como Deus sendo o seu marido, certo? Então, minhas irmãs, é o seguinte, essa primeira parte, ela é mais curtinha mesmo, é mais tranquila, é mais pra gente ter uma ideia inicial do que virá pela frente, certo? E eu vou passar aqui algumas orientações para vocês de como será daqui para frente. A parte 1 do livro, ela é um pouco mais extensa. Eu dividi para vocês em mais ou menos 3 áudios, certo? Que eu vou disponibilizar hoje para você. Então, quando acabar aqui a live, eles já vão estar lá no Spotify para você escutar a primeira parte do livro. E aí, na próxima semana, eu vou comentar essa primeira parte do livro. Então, a gente vai ter um tempo mais extenso aqui de comentário do livro, certo? Se você tiver algum comentário para fazer, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Ali é o momento que a gente tem de compartilhar, de tirar dúvida e até de falar a parte que você mais gostou do livro, né? Ou o que você achou interessante, o que Deus tem falado com você enquanto você está fazendo essa leitura, certo? Eu confesso que foi enriquecedor para mim fazer essa leitura, porque eu realmente consegui me enxergar ali nesse texto, e eu quero que você se enxergue lá também.
Então, outra coisa importante que eu preciso dizer para você é que antes de você escutar o áudio, você vai ver que eu falo lá quais são os capítulos, quais são os versículos, né? O capítulo e versículo referente àquele capítulo que a gente vai ler do livro. Você pega a sua Bíblia e leia o texto bíblico, porque se você não fizer isso, você vai se perder, tá certo? Então você faz a leitura do texto bíblico antes de escutar o áudio por completo, certo? E a outra dica é, você pode fazer a leitura do livro completo, né, o livro bíblico, o Cantares, porque ele é curtinho, também antes de adentrar nos versículos ou nos capítulos que a gente vai ler, porque você vai ter uma visão geral do livro, para depois a gente esmiuçar parte por parte dele, porque é isso que o Hudson Taylor faz, ele vai destrinchar cada parte do livro de Cantares. Então você precisa ter primeiro uma noção do livro como um todo, para depois você sair dividindo ele, tá certo? Então, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, é isso. Só mais uma coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: o texto de Efésios 5 que a gente leu hoje, eu quero que você releia ele, certo? Então, do versículo 22 ao 32, você vai ler com calma. Então, você vai ler o livro de Cântico dos Cânticos, depois você vai ler Efésios 5, e quando você fizer essa leitura, você vai entender o que a gente falou aqui, desse paralelo desses dois livros, certo? E aí você vai ver que no texto de Efésios 5, lá no versículo 31, ele diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele faz uma referência a Gênesis, tá certo? E o versículo 32, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então veja, ele vai trazer pra gente o que está lá em Gênesis, dizendo o porquê que o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. E a gente vai entender aqui no livro de Efésios, junto com o livro de Cantares, que esse grande motivo de Deus ter dito que o homem e a mulher precisam se unir, é porque eles refletem o grande mistério da união de Cristo com a igreja. Então, este é um grande mistério que é revelado para a gente aqui nas Escrituras sobre a união de Cristo e a sua igreja. E esse mistério, ele é espelhado na relação entre homem e mulher, né? Por isso o texto ele vai dizer bem claramente: eis porque. Então, eis porque, exatamente, eis a razão do homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Porque isso é o grande mistério. É Cristo deixando a sua glória, vindo até nós e se unindo à sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Tá bom? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. E aí, logo mais a gente pode conversar lá no WhatsApp, e eu vou mandar para vocês lá os links dos capítulos seguintes, tá bom? Na verdade, do próximo capítulo, que vai estar dividido em 3 áudios, tá bom? Deus, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado a gente, Senhor, sem instrução, mas o Senhor tem levantado pessoas, levantado igreja, levantado homens e mulheres de Deus, né, para estar escrevendo livros, para estar instruindo as nossas vidas, Senhor. E a gente quer te agradecer por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos esse grande mistério que é a união de Cristo e da sua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Deus abençoe vocês. E até a próxima terça-feira. A gente se encontra aqui sempre às 9 horas da noite, tá bom? Deus abençoe.